Professor Miles Responde de hoje, nós vamos ver mais um problema recebido nas nossas redes sociais. Então, acompanhe a resolução. Nós vamos começar fatorando esses números maiores que nós temos nos radicais, como 27, o nosso 32, 98, 72 e assim por diante. Então, 27 dividido por 3 é 9, dividido por 3 é 3 e dividido por 3 é 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 na terceira potência. Vou deixar indicado aqui, 3 na terceira. O 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou colocar aqui dentro da raiz. Então, nós temos 2 ao quadrado vezes 3. E o 8 é 2 na terceira. Primeiro radical nós temos raiz quarta de 3 na terceira vezes 3 na segunda, que é a mesma coisa que raiz quarta de 3 na quinta potência. Raiz quarta de 3 na quinta potência nós podemos reescrever como raiz quarta de 3 na 4 vezes 3. Dessa forma, esse 3 aqui vai sair do radical. Nós vamos ficar com 3, que saiu do radical e perdeu o expoente, vezes raiz quarta de 3. Então, esse nosso primeiro aqui se transformou em 3 vezes raiz quarta de 3. Agora vamos ver o próximo. Raiz quadrada 8, 2 na terceira, vezes a raiz quadrada de 12. 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. Então, esse 2 aqui vai sair do radical. Vamos ficar com raiz quadrada de 2 na terceira vezes 2, raiz quadrada de 3. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 na quarta potência vezes raiz quadrada de 3. Esse 2 na quarta é a mesma coisa que 2 na segunda vezes 2 na segunda vezes raiz quadrada de 3. Então, esse 2 sai e esse 2 também sai. Nós ficamos com 2 vezes 2 raiz quadrada de raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Raiz índice vezes índice, 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 3. Então, isso aqui vai se transformar em 4 vezes raiz quarta de 3. Então, nós vamos deixar a parte de baixo, 2 raiz de 32, e vamos nos concentrar nos parênteses primeiro. 72 dividido por 2 dá 36. 36 por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, 72 é 2 na terceira vezes 3 na segunda. E aí nós temos a raiz quadrada. Nós podemos reescrever como 2 na segunda vezes 2 vezes 3 na segunda. Então, nós vamos tirar do radical esse 2 e esse 3. Vamos ficar com 2 vezes 3 raiz de 2, que é a mesma coisa que 6 raiz de 2. Então, 72 virou 6 raiz de 2. Agora o 18. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, nós temos raiz quadrada de 2 vezes 3 na 2. Tirando 3 da raiz, nós ficamos com 3 raiz de 2, que é o nosso 18. E o 98, nós temos 98 dividido por 2
2 dá 49. 49 dá por 7. Dá 7 e por 7 dá 1. Então, raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2. Esse 7 sai do radical, nós ficamos com 7 raiz de 2. Então, no parênteses, nós ficamos com 6 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 menos 7 raiz de 2. 6 mais 3, 9. 9 raiz de 2 menos 7 raiz de 2. 9 menos 7, 2. Então, 2 raiz de 2 é o resultado final do que está dentro do parênteses, que está multiplicando a outra parte da nossa conta. Nós temos 3 vezes raiz quarta de 3 vezes 4 raiz quarta de 3 vezes 2 raiz de 2, e aí sobre os 2 raiz de 32, que nós vamos deixar por último. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 4, 12, e 3 vezes 3, 9. Nós vamos ficar então com 3 vezes 4, 12, raiz quarta de 3 vezes 3, 9, ou 3 ao quadrado, vezes 2 raiz de 2. Podemos simplificar o nosso expoente, o nosso índice. Nós ficamos com 12 raiz quadrada de 3 vezes 2 raiz de 2. 12 vezes 2, 24. 3 vezes 2, 6. 24 raiz de 6. Esquecendo que isso está sobre 2 raiz de 32. Então agora vamos resolver a parte de baixo. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então nós temos o 2 na quinta potência. Então vamos reescrever. 2 vezes raiz quadrada de 2 na segunda vezes 2 na segunda vezes 2. É a mesma coisa que 2 na quinta potência. Nós vamos ficar com 24 raiz de 6 sobre aquele 2 que já estava do lado de fora. Esse 2 sai, então vezes 2. Esse 2 sai, vezes 2. E esse 2 permanece, raiz de 2. Então nós temos 24 raiz de 6 sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 2. 24 dividido por 8 é 3. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 é raiz de 3. Então, 3 raiz de 3. Então, a resposta final de toda essa simplificação é a letra C. 3 raiz de 3. Hoje é só, até a nossa próxima aula. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e, se puder, compartilhar nas suas redes sociais. Um grande abraço e bons estudos!